Queridos, nosso culto ainda não está via internet, mas hoje ele está sendo gravado e assim que terminar já estará no YouTube, né? Portanto, o louvor desde o início, começamos rigorosamente às 9 horas, como havíamos prometido, para nós então darmos prosseguimento. Eu queria te convidar neste momento para receber a palavra de Deus. Quantos querem receber a palavra de Deus nessa noite? Quantos estão aqui também para receber a palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia, mesmo assentados, abram sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, vamos ler os versículos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem te atemorizes ou nem te espantes. Amém? Pai querido, é a tua palavra lida, nós cremos piamente nela, totalmente. E queremos pedir, Senhor, que tu fales conosco nesta noite de uma forma singular, que o teu Espírito Santo seja visível no nosso meio. Em nome de Jesus, que vidas saiam daqui transformadas, imbuídas do desejo de enfrentar todos os desafios que vierem para nós no ano de 2017. Assim como o Senhor foi conosco até aqui, o Senhor há de ser conosco daqui para frente. É assim que eu creio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que Deus me deu é uma palavra... vem bem a calhar. No final do ano a gente prega uma mensagem para final de ano e princípio de outro, e vamos ter fé, tudo vai ser bom. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que até que Jesus volte e nos leva, a nossa vida não será um mar de rosas. E se eu estou te assustando, eu quero dizer que, não fique com raiva de mim, mas a Bíblia diz isso, dias piores ainda virão. Mas eu tenho uma palavra do meu Deus, o Deus que eu creio e você crê também, que Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará, em todo momento estará conosco. Ele enviou-nos o Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. Então, nós não devemos temer, mas tememos. Quando nós enfrentamos desafios, então nós tememos. Há muita gente que tem medo do novo, do que está por vir, ninguém sabe. Alguém, por exemplo, quando nós mudamos de casa, mudamos de cidade, nós ficamos ansiosos, alguém fica com dor de barriga, quando vai fazer uma prova para alguma coisa, porque é o novo, é o inusitado. Às vezes nós não sabemos o que nos espera, mas o Senhor não nos coloca numa luta dessa e nos deixa à deriva. Há umas regras que precisam ser copiadas daquilo que Ele falou para Moisés, e Moisés fala para Josué. São princípios, é básico. Se nós não fizermos isso, nós não podemos chegar aonde Ele quer nos levar, e aonde nós queremos, talvez pela nossa santa ignorância, achando que sabemos tudo, mas o Senhor sabe mais ainda. Mas ainda que nós pensemos que estamos indo para um lugar legal e queremos um lugar legal, nós não chegaremos, se nós não observarmos alguns detalhes. E Moisés aqui já sabia que ele não entraria na terra prometida. Ele já sabia, e ele estava passando, porque ele orou a Deus e pediu a Deus, então, que Deus providenciasse alguém, e foi escolhido Josué. Josué não caiu de paraquedas, ele estava ali, ele veio com o povo, ele saiu do Egito, ele estava com o povo, ele estava sob as ordens de Moisés, ele aprendeu, ele guerreou durante essa passagem de 40 anos, ele esteve guerreando, ele viu o poder de Deus. Então, agora Moisés vai passar o bastão para ele, e diz aqui, na frente de todo Israel. Que responsabilidade!
Uma vez eu preguei aqui sobre isso. Josué deve ter ficado assim, muito preocupado, mas ao mesmo tempo, ele deve ter se perguntado, como é que eu vou fazer quando pintar o primeiro desafio? Porque os desafios eram desafios que nunca eles tinham experimentado antes. E o primeiro que ele vai enfrentar, grande desafio, é atravessar o Jordão. E num momento em que estava muita cheia, muita chuva, e o Jordão, a água estava passando do nível, estava tocando aos pés das pessoas que chegavam às margens. E essa geração que estava ali, acho que nunca tentou ninguém para isso, é uma geração que não sabia nadar. Já pararam para pensar nisso? Porque essa geração que vai entrar, não é a geração que saiu de lá do Egito. Só Josué e Calebe, daquela geração, entraria, e mais os novatos, os novos, os que foram 40 anos no deserto. Isso é só um detalhe. E quando diz, nós vamos atravessar o Jordão, eles começaram talvez a pensar, como é que nós vamos fazer? Isso era um desafio, não é sobre isso que eu vou pregar. Mas eu estou falando sobre desafios. E o que passou na cabeça de Josué? Nós temos a mania de achar que nós podemos vencer desafios, sendo desafios que nós já vencemos. Então nós estamos contando com a nossa própria experiência. O que Deus quer é que nós sejamos instrumentos nas mãos dele para vencer o inusitado, o novo, aquilo que é inesperado. E nós vamos ver nessa mensagem de hoje como é que nós vamos fazer isso. As duas principais responsabilidades de Josué diante desse grande desafio imposto pelo Senhor eram grandiosas, as duas principais. Primeiro, Josué estaria responsável por todo o povo de Deus. Já pararam para pensar nisso? Ele vai suceder um Moisés que era adorado pelo povo. Foi Moisés que foi lá e fez todo o serviço de tirar o povo do meio de Egito e trazer com mão forte de Deus. Moisés, quando foi enviado lá, Deus falou que enviaria ele como um Deus. Moisés não era Deus, mas ele enviaria ele lá. Você lê no início, lá em Êxodo, Deus falando com ele, eu vou te enviar como se você fosse um Deus. E agora Josué pega essa rebordosa aí, né, vamos dizer, e a primeira coisa que ele tinha era, responsável pelo povo de Deus, isso incluía supervisionar, por exemplo, os seus passos. Josué agora passava a ser responsável pelos passos, mas passos de quem? Passos de um povo, tá certo que aquele povo que era um povo murmurador e tal, um povo errante, aquele povo tinha ficado. Esse povo, quase todo já não estava mais ali, mas estavam seus filhos, e eles ouviram e viram, e era um povo que esquentava muito, estava calor, eles reclamavam, chovia, eles estavam, que chuva é essa? E tudo eles reclamavam. E Josué, agora ele tinha que supervisionar os passos. Que coisa difícil é supervisionar os passos das pessoas. Isso era a parte de Josué. Por quê, irmãos? Porque Deus disse, eu serei contigo, eu estarei contigo. Daqui a pouco, no terceiro item aqui que nós vamos falar, vocês vão ver que coisa interessante que Deus coloca e que o Espírito Santo me mostra. Que detalhe tremendo, que às vezes nós deixamos passar desapercebido. Então era Deus quem iria. Então Deus vela por nós, Deus zela por nós, e ele queria que Josué então supervisionasse. A primeira coisa que ele ia fazer, supervisionar. Segunda coisa que incluía responsabilidade por esse povo era instruir sobre aquilo que Deus mandasse. Irmãos, não é muito fácil quando nós falamos, Deus está me mandando falar isso. Nem sempre as pessoas acreditam. Quando diz, olha, Deus está me mostrando assim, assim. E quando então
está todo mundo indo para a direita, e te olha, Deus mandou dizer que é para irmos para a esquerda, aí então bate uma dúvida, mas você ouviu bem? Incluía também cuidar para que não se perdessem e não se desanimassem. Imagine, irmãos, o povo não se perder e o Josué ter responsabilidade sobre o povo não se perder. Se você não percebeu ainda, essa é a visão que Deus tem para cada um de nós, não só para o pastor de igreja, mas para cada um de nós. Ele decide por todo mundo e fazei discípulos. Cada um de nós é responsável por discipular uma pessoa. Se você ensinar a pessoa o caminho, ou a falar, para a pessoa do caminho de Deus, do caminho da salvação, você também tem responsabilidade sobre essa vida. E terceiro, quarto, era proteger o povo contra os inimigos. E nem sempre aquilo que parece que é bom. E Josué, ele estava com o respaldo de Deus, e Deus ia soprar. É como se ele estivesse na coxia, e falando, fala isso, ele era o ponto. Ele ia dizer, não é isso, não pode isso. E muitas vezes quando nós passamos isso para alguém, as pessoas dizem, puxa, está querendo tolher os meus passos, está querendo cercear-me. Mas não, essa era uma das responsabilidades. Mas eu quero, o ponto número 2, que eu disse, duas principais responsabilidades, era necessário lutar, travar grandes batalhas para efetivar a conquista prometida. E isso incluía destruir as fortificações do inimigo, destruir os fortes exércitos do inimigo, aniquilar, destruir os gigantes filhos de Anak. Anak era um gigante. Os Anaquins, aquela geração de gigantes enormes, e todo mundo temia. Agora, preste atenção. Ao passo que Josué seria responsável por supervisionar, instruir, etc. e tal, ele ia levar o povo a lutar, mas quem ia lutar era o povo. Amados, a primeira coisa que Deus me chama a atenção nesse item é que absolutamente, perca suas esperanças, Deus não tirará as lutas da sua vida. E se você está servindo a Deus numa igreja, se lhe disseram, venha para essa igreja e as suas lutas acabaram. Olha, se você ouvir isso, fuja dali, porque as nossas lutas não vão se acabar. O próprio Jesus disse, no mundo tereis lutas, aflições, tribulações, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso não pode sair da nossa mente, porque se nós descuidarmos disso, imagine se você, vai haver uma época que isso não vai existir, no milênio, né? Imagine se você agora descansa e não vê luta, e você então passa a deixar a sua arma em casa, a sua arma de guerra. Imagine isso, se você está abandonando a sua armadura, quando você é surpreendido, você é uma grande possibilidade de presa para o inimigo. Nós não deixaremos de ter lutas. Mas que interessante, e muitas vezes nós oramos pedindo a Deus que tire as nossas lutas, mas nós devemos orar que o Senhor esteja conosco nas lutas. Destruir as fortificações do inimigo, destruir os fortes exércitos do inimigo e aniquilar, destruir os gigantes filhos de Anak. Mas havia uma promessa. Como é que eu faço isso? Havia uma promessa. Marcelo, quando deu testemunho aqui, e ele me contou que quando ele viu que o Samuel, que tirava 8, passou a tirar 2, 3, ele disse, e agora? Mas aí ele se lembrou, eu tenho um Deus a quem eu possa recorrer, eu estou fazendo toda a minha parte, eu não tenho dinheiro para pagar um explicador, mas o menino está lendo, não está conseguindo armazenar, ou ele está nervoso por alguma coisa, e isso é parte do Senhor. Então, quando nós temos inimigos, quando nós temos lutas, uma coisa que nós não podemos esquecer é que há uma promessa importante. E aqui ele diz, primeiro, o Senhor irá adiante e será contigo.
Segundo, não te deixará e nem te desamparará. Eu quero segurar isso daqui para o finalzinho, e eu vou te dizer o que eu entendo disso aqui, o que o Espírito Santo me falou. Então, haviam três participações nesta guerra. Primeiro é a parte de Josué. Ele precisava ser forte, ser corajoso, mas ser fiel a Deus. Não basta ser forte e corajoso. Como tem gente forte? Como tem gente corajosa? E como tem gente forte e corajosa que faz tanta bobagem? Por quê? Por causa da infidelidade. Não consegue ouvir a voz de Deus. Ele vai pela força, ele vai pelo seu raciocínio lógico, ele vai pelas coisas que ele enxerga, por aquilo que ele está vendo. Nós não podemos nos guiar por aquilo que estamos vendo, nós somos guiados pela fé. Então, Josué precisava ser forte, ser corajoso, mas ele precisava ser fiel a Deus. Para quê? Primeiro, para ele ter segurança de que ele estava no caminho certo, mas segundo, para passar ao povo a imagem de um Deus forte. Há coisas, amados, que nós falamos aqui, e as pessoas procuram acreditar na minha palavra apenas. Olha, você pode acreditar na minha palavra, mas se você não conseguir enxergar o que Deus está falando através de mim, você vai ficar no vácuo. Você precisa enxergar aquilo que está por trás, aquilo que está passando através da minha vida ou da vida de quem quer que seja que esteja te levando a uma palavra. Aquele povo precisava ter segurança da presença de Deus. Eles já tinham visto muitas maravilhas, mas eles tinham enfrentado muitas agruras. E Josué era encarregado para mudar esse clima. Então essa era a parte de Josué. Querido, nós vamos entrar em 2017 cheio de desafios. Coisas que nós não sabemos que vão acontecer. Lembre das catástrofes deste ano de 2016. Ninguém sabia, ninguém imaginava. Coisas que nós nem sonhávamos. Coisas boas, vamos pensar nas coisas boas. Alguém que de repente teve seu marido de volta, sua esposa de volta, uma cura, uma gravidez. Não vamos dizer amém? Amém. Uma gravidez que era impossível. Coisas boas que nós não sabíamos, mas remeta-se a 2, 3 meses antes do milagre acontecer. Como é que estava a sua vida? Isso importa para Deus. Deus quer olhar para nós e saber como anda a nossa vida, qual é a minha parte. Queridos, nós vamos enfrentar um 2017, talvez não pior do que 2016, mas eu te garanto, com coisas diferentes de 2016. Podem acontecer coisas iguais, ou coisas semelhantes a 2016, mas Deus, deixa eu te dizer, 2017, certamente você vai ser apresentado a algumas situações que você não imaginava. Ser forte, ser corajoso, ser fiel a Deus, porque é isso que você precisa, para passar para aqueles que estão ao seu lado. Que dificuldade, eu fico pensando, um pai de família, o sacerdote do lar, quando ele perde o emprego, ou então quando entra em crise, como a Suelen colocou aqui no testemunho, o marido dela empresário, e de repente perde tudo, e ele disse assim, ele olha para frente, olha para a conta bancária e não vê dinheiro, e vê as contas chegando, o correio entregando isso e aquilo, ele disse, e agora? São desafios. É porque nós nos esquecemos que nós só estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, e se Ele nos colocou, Ele é responsável por nós. E Ele quer que nós cheguemos a algum lugar, não vencendo as contas, não vencendo as enfermidades, mas Ele quer que nós cheguemos a um lugar que Ele está preparando para nós, que é a nossa terra prometida, e Ele é responsável por nós, para que nós lá cheguemos. Então essa é a parte de Josué. E a parte do povo? A parte do povo, ela está preparado para guerrear, preparado para que situações
inevitáveis de guerras iriam acontecer, eles tinham que passar lá. O endereço que Deus deu, a rota do GPS de Deus, passava no meio dessa turma toda, dos inimigos de Deus. Sempre, até chegar lá. Deixa eu te dizer, meu amado, eu não estou aqui para te desanimar. Ao contrário, eu estou aqui para te fortalecer na palavra. A palavra que Deus tem me dado. Todos nós temos aflições, eu também tenho. Seria bom se você, olha, eu tenho cargo de pastor, tem cargo de pastor, então você não sofre nada, você não sofre ataque, você não sofre medo, você não tem nada, mas não é assim que funciona. Eu também estou com os irmãos no mesmo barco, e o que eu preciso falar para os irmãos é exatamente isso: nós vamos enfrentar guerras. Quantos dizem amém? Porque se você entendeu, se nós vamos enfrentar guerras, nós vamos passar pelas guerras, porque o Senhor é quem está nos enviando, e Ele não nos deixa, não nos desampara, não nos abandona. Isso não é utopia. Basta eu te perguntar, o que você está fazendo aqui hoje? Você ouviu uma pregação semelhante a essa dia 31 de dezembro de 2015? E quando as coisas surgiram para você, os obstáculos, você deve ter arrancado os cabelos e disse, meu Deus, mas são 11h11 da noite, do dia 31 de dezembro de 2016, e você está aqui. Mas eu quero chamar a atenção para algo, agora, caminhando para o final da mensagem. Está preparado para guerrear, mas está disposto a desalojar o inimigo da terra para onde iriam. Sabe o que significa isso, amados? Deus diz, você vai entrar numa terra onde está o inimigo, mas você não vai conviver com o inimigo. Sabe qual o grande problema, e o problema que às vezes nós perdemos? Nós nos perdemos, nós às vezes entramos em parafusos, entramos em depressão, entramos em uma situação, porque nós queremos viver como somos, dividindo o terreno com inimigos. Isso é impossível. Nós não podemos viver em nenhuma terra dividindo o terreno com o inimigo. Ou ele nos come, ou nós comemos ele. Então nós temos que comer ele. E o que o Senhor está dizendo é o seguinte: destruam todos. E eu vou te dizer por que isso já. Quantos estão querendo saber por quê? Digo amém. 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 Então eu vou dizer. E ele diz: matar os filhos, destruir os filhos de Anak. Ou seja, as sementes. É cortar a raiz, arrancar com raiz e tudo. Alguns irmãos já perceberam que quando eu oro por alguma coisa, eu digo, Senhor, arranca com raiz e tudo. Porque às vezes nós arrancamos e deixamos as raízes. Tem aqui na grama, aqui na frente, a graminha, plantamos a grama, está toda bonitinha. Daí a semana seguinte, vamos lá, tiririca surgiu de novo. Aí, em Débora, tiririca, está lá, tiramos a tiririca, daqui a pouco, aí até que alguém falou, rapaz, olha, você vai ter que tirar a raiz dela por muitas vezes. Conversei com uma pessoa, ela tem umas batatinhas que vão descendo, você vai, e ela vai subindo, você vai arrancando, até aniquilar completamente. É disso que o Senhor está dizendo. Às vezes nós matamos um inimigo e diz, pronto, já morreu. Ah, Senhor, já matei 2 hoje, dá um tempo. Mas o Senhor quer que nós estejamos imbuídos do desejo de aniquilar completamente a descendência daquilo ali, para que nós possamos morar, e isso vai implicar em algo tremendo. Nós temos que estar dispostos e preparados a fazer inimigos. Eu desejo, meu amado, olhe para mim, eu quero que toda a igreja olhe para mim agora. Meu desejo é que 2017 vocês estejam fazendo grandes inimigos. Quantos podem dizer amém comigo? Vocês disseram pela fé, porque acreditam em mim ou porque entenderam o que eu estou dizendo? E o que é fazer inimigos? Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos viver em amor. Mas eu vou te mostrar que a Bíblia diz que você tem que ter inimigos. O que é fazer inimigos? O que é conservar inimigos? A Bíblia quer que você conserve inimigos. Isso não tem nada a ver de você ter um inimigo
e perdoá-lo e ele te perdoar e etc. Entrar em acordo. Não tem nada a ver com isso. Conservar inimigos nesse sentido que eu estou dizendo aqui é você não abrir mão dos seus princípios. Como? Aqueles que são contrários aos nossos valores, eu queria que você estivesse prestando atenção nisso, irmão. Você está pensando já no inimigo e tal, eu quero desejar para você muitos inimigos em 2017. Porque se você tiver inimigos em 2017, é porque você não desagradou o Senhor, dentro do que eu vou falar aqui. Contrário aos nossos valores, são inimigos. Eu sou honesto, o cara é desonesto, eu não posso conviver com ele dessa forma. Eu não abro mão da honestidade, ele não abre a mão da desonestidade, ele é meu inimigo. Significa o quê? Eu não falo com ele? Não, querido. Eu não abro mão, eu sou inflexível. Eu não negocio isto. Contrários ao que cremos, são nossos inimigos. E eu não posso flexibilizar com ele. Eu preciso conservar a minha atitude de inimigo. Quantos estão entendendo? E no assunto família, nós estamos abrindo precedentes tremendos, contrários àquilo que Deus plantou para as famílias. Nós estamos absurdamente cedendo, e a palavra é: não ceda, não ceda. Nós estamos vivendo tempos modernos, sim, mas para algumas coisas. Antigamente o homem andava com um lençol lá, uma túnica, agora anda com calça comprida. Antigamente o homem usava chapéu, agora não usa chapéu o tempo todo. São modernismos que vão acontecer. Antigamente não tinha celular, não tinha computador, agora tem. Mas antigamente a moral era igual, tem que ser igual à moral de hoje. A moral de hoje tem que ser igual à moral de antigamente. O conceito de família. Você tem que ter inimigo nessa área. Você não pode abrir, você não pode conviver. Contrários ao nosso crescimento. Quando eu percebo que alguém está me puxando e não quer que eu cresça espiritualmente, e tendo maturidade na minha vida socialmente, esse é meu inimigo, e eu não posso abrir mão. Quando eu percebo que as pessoas com quem eu me relaciono estão me buscando para tirar da presença de Deus, ele é meu inimigo. Em Tiago 4, versículo 4 diz: todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí você escolhe. Eu prefiro não ter inimizade com Deus. Mas se as pessoas não me aceitarem dentro dos padrões que Deus me dá e a Bíblia, então eu preciso ter inimigos. O que Deus está falando aqui para Josué é que ele não saia da reta. Lá no livro de Josué, ele vai falar com ele de novo e vai dizer assim: não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Sabe o que ele está dizendo? Não abra concessões. Não há concessões. Seja inflexível. Irmãos, eu espero que os irmãos estão entendendo que nós vamos tentar converter as pessoas. Nós temos que falar para as pessoas: se eu não quero, para mim é o seguinte, homem com homem, mulher com mulher, isso é família. E eu digo: não é família. Estou te dando um exemplo aqui de família. Isso não é família. E você me ama, te amo, mas eu não convivo com você. Eu não posso conviver nesse sentido. Meus valores e meus princípios não podem ser negociados. Então, para eu entrar na terra prometida, eu tenho que ter inimigos aqui, porque se a recíproca é verdadeira. Todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. E nenhum inimigo de Deus entrará na terra prometida, amém? Então, qual é a parte do povo, qual é a nossa parte nessa caminhada? Nós não devemos fazer concessões com aquilo que Deus nos ensina. Não podemos ser amigos, nós temos que destruir os inimigos. E os gigantes existem, irmãos. O que é gigante? É quando você olha para um problema e diz: cara, não vou mexer nisso não. Eu vou deixar para lá. É mais fácil eu ficar quieto. É mais fácil eu ser bonzinho. É mais fácil eu não me indispor. Você quer ter grandes desafios em 2017 e você quer vencer, você tem que se indispor. Indispor com o quê? Com aquilo que é contrário à palavra. Imagine aquele povo, irmãos,
entrando, e quando ele chega numa terra que ele tem que desalojar os amorreus, os jebuseus, e ele disse, olha, não, vamos fazer o seguinte, vocês vieram para nos destruir, eu sei que o Deus de vocês é muito grande, mas faz uma coisa, fica aqui, e nós ficamos aqui. Alguns irmãos, às vezes, me têm como radical em algumas coisas. Enquanto Deus estiver falando comigo, eu vou ser radical nessas coisas. Eu fui há uns anos atrás pregar numa determinada igreja, lá em São João de Meriti, na Baixada. E o pastor me chamou, estávamos conversando, e o pastor começou a conversar um monte de problema que a igreja estava passando. Pastor, é uma luta, né, pastor? Pastor, não é mole não, hein? Trem doido, mas que luta. Ele começou a contar muito problema. E eu já estava desanimando de pregar ali, não tinha começado o culto ainda, e ele contando tanto problema da igreja. Aí depois ele saiu para me mostrar umas coisas dentro da igreja. Ia haver ali uma certa festinha depois e tal, e ele pegou e falou assim, irmã, conversando comigo assim, falou, só um minutinho, pastor, irmã, vai lá depois pegar a carne que está lá guardada na geladeira lá, tá? Pega e traz, para a gente fazer os negócios aqui. Aí virou para mim e falou assim, nós guardamos a nossa carne lá na geladeira do centro espírita que tem ali. Eu quase desmaiei. Eu já disse para ele, ainda bem que eu estou de jejum, né, pastor, eu não como. Porque, o que é isso? Concessões que nós... Irmãos, vocês já imaginaram o que é pegar a nossa carne, que tem que ser abençoada, por tudo nós damos graças, e previamente, se eu não soubesse, era outra coisa. Mas eu já faço um acordo, porque nós não temos geladeira, sabe, pastor? Então usa do centro espírita. Meu irmão, pare de comer carne. Se você não tem geladeira, não use. Tem que ser radical nesse aspecto. Isso é outra coisa diferente de você chegar lá assim, querido, você gostaria de vir à igreja? Você está precisando de uma ajuda? Você caiu e se machucou? Vem aqui, eu vou te levantar. Você quer um remédio? Você precisa de uma ajuda? Isso eu tenho que fazer com o macumbeiro, com o espírito e com qualquer pessoa. Os irmãos entendem isso? Mas eu não posso pedir ajuda. Eu não posso deixar que o inimigo entre dentro da minha casa e monitore e mentorie as coisas. São posições que nós temos que tomar. É por isso que às vezes, amados, nós estamos com o joelho ralado de orar e nada acontece. Porque nós não estamos decididos a destruir os anaquins e os filhos dos anaquins, os gigantes. Nós não estamos decididos a desarmar o inimigo. É mais fácil eu me entender. Eu me dou com todo mundo, eu converso com todo mundo. Você pode se dar com todo mundo, mas quando entra no assunto espiritual, você precisa ser radical. Você entende o que eu estou dizendo? Por fim, qual é a parte de Deus? Eu disse que nessa luta tem a parte de Josué, a parte do povo, embora Josué estivesse intrinsecamente ligado, mas era o povo, não era só Josué. Fica todo mundo aí que eu vou lá, dar uma espadada, vou dar um soco na cara e depois eu te trago a vitória num diploma. Não, o povo tinha que ir lá. Note que quando Deus manda Josué rodear Jericó, o povo todo vai. Então tem a parte do povo que nós contamos, é aquilo que você tem que destruir. Você tem que estar decidido. Pode ser, meu amado, que a tua bênção já tenha chegado há muito tempo, já tenha sido despachada do céu há muito tempo, está retida em cima da sua flexibilidade. Você está sendo flexível demais, para não desagradar o amigo, mas está desagradando a Deus. Você está fazendo parte e conluios com as coisas que são totalmente contrárias a Deus, e nem está se importando se Deus está triste com isso ou não. E no fim você vem pedir oração e quer que Deus atenda e diga para ele, Senhor, o Senhor é tão amoroso que mesmo se as coisas estão erradas aqui, eu sei que o Senhor vai dar um jeitinho. Não há como, porque embora ele queira, embora ele chore querendo fazer, a palavra dele não lhe permite fazer. A única coisa que Deus não consegue fazer é ir contra a palavra dele mesmo. Todas as outras coisas, agindo Deus, quem impedirá? Mas a palavra dele, quando é confrontado, ele diz, opa, está escrito, eu não posso. Eu tenho que estar aqui, porque a minha palavra é imutável. Qual a parte de Deus? Olha que interessante, a parte de Deus é que Ele irá em nossa frente. Vamos entender isso? Ele irá em nossa frente. Olha o que significa.
A Bíblia diz que Ele é o nosso Jeová Nissi. É um dos Jeovás que eu tenho pregado aqui. Esse ainda não preguei. Jeová Nissi. O que é Jeová Nissi? Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Uhul. Um dia desse, pegamos a linha amarela logo que acabou as Olimpíadas, e o Bernardo estava no carro comigo e falou assim: vovô, aquela ali é a Colômbia. Várias bandeiras na linha amarela, né? Aquela ali é não sei o que. Foi falando os países, ele decorou aquilo tudo lá. Meu amado, se eu estou em qualquer lugar, pensem num lugar, num monte, no deserto, quando eu levanto a bandeira, verde, amarela, azul e branco, com aquelas estrelas, você diz assim: ali está o Brasil. Você estava lá na África, opa, tem um brasileiro aqui, ou tem um representante do Brasil aqui. O que Deus está falando é o seguinte: eu vou na frente como Jeová Nissi, eu sou a sua bandeira. Sabe o que significa? Olha para mim. O povo todo vem atrás, e Deus disse: eu vou na frente. Se ele vai na frente, quem é que o inimigo enxerga? Primeiro, quem que o inimigo enxerga primeiro? Acabou a sua confusão, meu irmão. O que Deus está dizendo é o seguinte: cara, você não tem que ficar preocupado com nada, porque eu vou na frente, eu sou o seu testa de ferro. Aquele que o inimigo vai ver, sou eu, e ele tem que se esborrachar todo, porque eu sou. Quantos entenderam isso? Vocês estão pensando, por isso não deram glória a Deus, é isso? Amém, amados? Olha só que fantástico. Eu vou ter que destruir o inimigo. Ah, meu Deus, mas como é que eu vou destruir? Ah, meu Deus, como é que eu vou destruir? Quantos espaços você tem? Você tem? Ah, meu Deus do céu, ai, que coisa difícil, ai, que coisa ruim, ai, olha o tamanho daquele cara, ai, meu Deus. Ele disse: mas eu estou na frente. E quando o Deus está na frente, o inimigo diz: ah, e vem aquele Deus poderoso que fez eles passarem no Mar Vermelho. E vem aquele Deus poderoso que sustentou 40 anos. E vem aquele Deus, olha só. Josué, capítulo 6. Olha só o que está dizendo aqui, Josué capítulo 6. Jericó estava rigorosamente fechada, por uma causa. Podem ler aí para mim? Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Se você continuar lendo e ler a história do povo de Israel, você vai ver que quando vinha o povo de Israel, eles falavam assim: vem o povo daquele Deus que arrebenta tudo. Eles enxergavam Deus. Sabe o que eu quero te dizer, meu amado? Você está perdendo um tempo miserável. Você está fazendo de tudo para tirar Deus da sua frente e meter a cara. Não meta a tua cara, deixa Deus estar na frente. O que o inimigo vai enfrentar primeiro é Deus. Antes dele chegar a você, ele vai ter que passar por cima de Deus. É isso que ele está dizendo. E é assim que funciona, irmãos. Ele é a nossa bandeira, o que significa dizer, ele é a nossa identificação. Ele se identifica por nós. Ele é aquele que diz assim: um minutinho, está comigo, qual o problema aí? Qual documento você precisa? É esse. Esse é o sentido dessa palavra que Deus está dizendo aqui, irmãos, é muito profundo. E ele diz: nunca te deixará. Nós não estamos sós, e não estaremos sós, se formos fiéis a Ele. E não desamparará. Tem gente que diz a mesma coisa: deixará, desamparará. Não, senhor. Desamparar significa não te susterá. Então, amparar significa te susterá, te sustentará, para o teu pé não vacilar, sustentará. Você está em guerra. Marcelo disse aqui, Suelen também disse no testemunho, tinha dia que eu não sabia o que ia fazer, e eu sei que aqui há alguns irmãos que dizem: caramba, eu tenho umas contas para pagar, e o dinheiro acabou, o mês ficou mais comprido, e eu não sei. Aí veio o Senhor, já preguei sobre isso, sobre o Deus proverá e te dá o sustento. Você não precisa mendigar, você não precisa catar comida na lata de lixo. O Senhor sabe que você está em guerra. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Salmo 46. Por fim, nessa guerra, que o Senhor teria condição de fazer sozinho,
Ele quer nos levar para nos honrar, para que as pessoas que estão ao nosso lado enxerguem-nos como filhos do Deus Altíssimo e queiram servir a esse Deus Altíssimo. Nós estaremos daqui a pouquinho entrando em 2017. Se Deus não me levar antes e se Ele não buscar a igreja, vocês vão me ouvir em 31 de dezembro de 2017, pregando algo semelhante. E eu vou dizer para vocês, lembram o que eu falei ano passado? Vocês que acharam que não tinham condição de passar e de... Está aí, vocês estão aqui. Como é que vocês chegaram? E muitas vezes vocês serão capazes de dizer assim, não sabemos. Eu nem vi. Quando eu vi, eu já tinha passado. Eu um dia fui fazer uma cirurgia na boca, e ele disse, olha, eu vou fazer uma extração que é complicada, mas eu vou te narrando aqui. E ele usou de uma tática, porque ele sabe que eu tenho um pouco de aversão, aqueles negócios de agulha, que quando ele vem com aquilo assim, eu já olho assim, e eu vou chegando assim, não, chega a boca para cá, porque senão eu não vou alcançar. Mas ele usou uma tática tremenda. E ele disse, espera um pouquinho, vou começar já. Ele já estava no meio da cirurgia. E daí a pouco, ele falou, pronto. Eu falei, pronto. Ele falou, pronto o quê? Eu falei, pronto, aqui já acabou. E eu falei, mas assim? Assim dá para tirar mais. Foi. Amados, às vezes nós nos assustamos com um bicho que não é tão bravo. Nós olhamos um gigante, mas na verdade ele não é gigante. Nós nos assustamos com o leão, mas é aquele que ruge como o leão. Ele não é leão. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ruge como um leão. Ele não é um leão. O leão só tem um, que é o da tribo de Judá. E eu quero orar por você. Que você tenha consciência agora de duas coisas. Que você vai entrar em 2017 e vai ter que enfrentar grandes desafios. E que você tenha outra consciência, que em todos eles, o Senhor há de conceder a você o escape. Por quê? Eu creio que você será fiel ao Senhor. Já é celebração, amado. A nossa é desse jeito. A do mundo são fogos lá, que daqui a pouco vocês vão lá. A nossa é desse jeito. Amém? Então, que você nesse momento, em nome de Jesus, que você ponha a mão no seu coração. Marcelo, fica ligado aqui em mim, Marcelo. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar. Irmãos, esqueçam tudo. Esqueçam tudo. O inimigo pode fazer, não estou dizendo que é o inimigo que está fazendo isso, não, mas ele pode usar isto agora para você sair do foco. Isso é som. Som acontece isso. Falta luz, dá curto, dá circuito. Mas o inimigo pode usar isso para você, daqui para frente, agora só comentar. De 9 horas até agora, você esquecer tudo que aconteceu e só pegar o tchá, tchá, tchá do som. E vai chegar lá no comentando, ó, eu estava lá e tchá, tchá, tchá no som. Tchá, tchá, tchá. Isso é do diabo. Amém? Eu queria que você, então, colocasse a mão no coração e pedisse ao Senhor que te enviasse os desafios que te farão crescer e dominar a terra prometida. Você pode ter certeza, meu amado, o Senhor não vai te dar um desafio que você não possa superar. Mas ainda que você, ao enxergar o desafio, enxergue um gigante enorme, eu quero que você se lembre, ele vai na frente. E o que o inimigo vai enxergar, primeiro é ele. Ele é o teu escudo. Ele vai ser visto. E o inimigo vai se tremer todo. Porque ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa identificação. Vamos ficar de pé. Mas põe a mão no teu coração. Quero profetizar na sua vida um ano cheio
cheio de oportunidades para Deus te fazer ser forte, vencedor, e levar muita gente contigo, trazer muita gente contigo, para conhecer esse Deus maravilhoso que nós estamos pregando aqui. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós não aceitamos nenhuma intromissão do inimigo na nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos declarar que não há a menor hipótese de nós fazermos concessões com aquilo que te desagrada. Aquilo que te desagrada, nós não queremos. Somos inimigos. Então, Senhor, ajuda-nos a termos força para fazermos inimigos. Ajuda-nos, nós precisamos fazer inimigos. Inimigos que são contra os nossos valores, que não queiram mudar e queiram nos levar para o precipício. Nós temos que ter coragem de dizer, não, eu não flexibilizo com você. Não há como. Porque as coisas de Deus não podem ser mudadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse povo nas tuas mãos agora, para que nós tenhamos um 2017 cheio de oportunidades, oportunidade de levar o teu nome, ser glorificado na nossa vida. Pai, curas vão acontecer, libertações vão acontecer. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que não haja ninguém aqui com medo de entrar em 2017. Ao contrário, que agora ele tenha em mente, o Senhor vai na frente. E se o Senhor vai na frente, o inimigo vai enxergá-lo primeiro. E aí ele que se atreva a atravessar. Porque se Deus é por nós, a igreja vai responder. Em nome de Jesus, amém. Essa é a palavra para você. Eu te aconselho, pega esse versículo e diz, se Deus é por nós, quem será